Animais Fantásticos. Vale a pena ou não vale? Vocês estão um pouco sobre tudo e eu sou Camila Cristina. Gente, hoje finalmente vamos falar sobre algum filme aí sobre o mundo, né, o universo Harry Potter, Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Vou falar um pouquinho resumidamente aí sobre o filme. Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore, né, tem como base desvendar aí os segredos de Dumbledore e nos deixar mais informados sobre essa rincha aí com Grindelwald. E logo no início do filme nós já escutamos tudo aquilo que a gente já sabíamos, né? Que Dumbledore realmente é apaixonado pelo Grindelwald. E ele fala que tudo que ele fez no passado foi justamente por causa disso, numa cena bem emocionante, onde os dois se encontram logo no início do filme, antes de aparecer o nome propriamente dito do filme. E logo depois a cena já corta pro Newt numa caçada aí por um animal bem diferente aí, chamado Tilin, que faz parte do plano do Dumbledore. Uma coisa que eu tenho que falar sobre o Dumbledore que eu demorei pra assumir, pra admitir, né, vamos dizer assim. Meu marido disse assim que a gente saiu do filme, mas fã sabe como é que é, né, gente? Infelizmente, apesar da gente saber que todos os fins do Dumbledore são a favor do mundo bruxo, são bons, né, porque o Dumbledore ele é um bruxo bom realmente, mas ele usa as pessoas pra chegar na onde ele quer. Todo mundo que tá ao redor dele é uma possibilidade pra ele. Então ele se aproveita disso, se aproveita das pessoas e principalmente das pessoas gostarem dele, porque afinal de contas as pessoas gostam sim do Dumbledore. E fazer o quê? Eu não queria aceitar isso, foi duro pra mim, mas infelizmente ele é assim. E ele fez isso bastante nesse filme, que ele usou e abusou dos amigos dele, enfim. Mas aí o Newt, ele aparece numa cena linda, bonitinha, com a mamãe Tilin ali tendo seu filhotinho. E de repente aparece o Credence, que a gente sabe que é o Aurelius Dumbledore, com mais duas seguidoras do Grindelwald. E eles querem pegar o Tilin neném e atingem a mamãe assim que ela deu à luz e ela fica ferida no chão. O Newt pega o bebezinho, sai correndo pela floresta e aí começa uma caçada pelo Tilin, o Newt protegendo e os outros querendo pegar. E, gente, o Newt é atingido, ele cai numa cachoeira, o Aurelius realmente consegue pegar o Tilin. E quando o Newt volta, a mamãe Tilin ela está morrendo, infelizmente. Só que antes dela falecer, ela dá à luz a mais um neném, né? Mas então são dois gêmeos. E o Newt pega o bebezinho, desmaia e uma de suas criaturas pega ele, a Mala e o nenenzinho e vai embora desse local. E finalmente o filme começa, parece aí letreiros, né? Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Só que, gente, eu vou resumir um pouquinho aqui, porque eu vou falar sobre o filme pra vocês poderem entender resumidamente. Grindelwald, ele pode ver o futuro, então eles vão agir com plano sem plano, deu pra entender? Pra poder enganar o Grindelwald e conseguir chegar no final e sair vitoriosos, né, vamos dizer assim. Então o filme já começa com uma trama muito boa, algo que é muito importante, né, depois da confusão que foi o filme 2 de Animais Fantásticos. Então o terceiro filme, a trama tinha que ser muito boa, muito simples, e foi realmente. Mas foi simples, mas foi concreta, entregou realmente o que ela se propôs, né? A fotografia do filme está linda, gente, com lugares magníficos. E é claro, né? Traz de volta aí os personagens que tanto a gente aprendeu a amar. O Newt nesse filme realmente ele entrega o papel de protagonista e passa a ser o Dumbledore de vez, né? Porque nos outros filmes o Dumbledore foi tomando seu espaço ali aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E agora realmente é o Dumbledore o personagem principal. Eu acho que daqui pra frente vai ser realmente assim. Newt, ele ainda é um personagem importante, mas ele deixa de ter a importância que ele tinha nos outros filmes. E, gente, é claro, né? Newt, ele nos proporcionou
uma das cenas mais engraçadas desse filme, me arrisco a dizer que é a mais engraçada, que é claro que ele tinha que colocar uma imitação de algum animal pra fazer a gente rir, e rir demais no cinema. Foi fantástica essa imitação que ele fez, ele até apresentou em um programa americano, a dancinha lá. Gente, foi muito legal, eu ri demais nessa cena, tinha que ser o Newt, né? Gente, falando um pouquinho sobre os personagens novos, temos a professora Lally, e nesse filme eles dividem o grupo pra conseguir enganar as visões do Grindelwald, e a professora Lally fica com o nosso querido Jacob, o nosso trouxa favorito, e eles são incumbidos de uma missão que nesse filme tá tendo aí eleições pra decidir o Mago Supremo do mundo bruxo. E a atriz brasileira, Maria Fernanda Cândido, ela é a Vicência Santos. E nesse jantar, todos os candidatos vão estar, inclusive a Vicência Santos. E sim, gente, o Grindelwald também é um dos candidatos. Ele é inocentado de todos os crimes que ele cometeu. E ele consegue se eleger, pois é. E estão todos lá nesse jantar. E o Dumbledore sabia que ia acontecer algo ali. Ele falou pra professora Lally e pro Jacob ir lá. E ele deu uma varinha de mentirinha pro Jacob, infelizmente, mas deu. E nesse jantar, gente, já aconteceu muita coisa antes desse jantar, mas eu vou contar o arco de cada personagem separados para que vocês não se percam muito. Nesse jantar, entre muitas coisas que acontecem, o Jacob encontra a Queenie, né, porque ela foi, né, com o Grindelwald no final do segundo filme. Ela se arrependeu, mas leva um tempo aí até pra ela conseguir se desvencilhar, né, de vez do Grindelwald, porque ele usa muito ela, né, por causa que ela consegue ler mentes. E aí, nesse jantar, o Jacob vai lá e aponta sua varinha falsa na frente do Grindelwald para que ele solte a Queenie. E nesse meio tempo, a professora Lally já tá lá tentando impedir que a Vicência Santos fosse envenenada. E aí, nesse meio tempo, o Jacob é acusado disso. E a professora Lally faz com que o Jacob lance um feitiço, né? Como se fosse ele, mas é ela que tá fazendo um feitiço extremamente incrível. Muito da hora esse feitiço. E o que acontece? A Queenie discretamente ajuda ali no meio desse feitiço, dá uma confusão tremenda, todo mundo vai embora. E a Lally com o Jacob também, o Grindelwald e os candidatos a Mago Supremo também vão embora. E aí, gente, voltando pro outro grupo, né? O Teseu, ele vem, né, pro lado do Dumbledore nesse filme, ele aceita fazer parte do grupo e ele acabou sendo preso porque ele acusou um dos lacaios do Grindelwald, e como o Grindelwald tinha sido absolvido dos seus crimes, ele acabou sendo preso. E aí o Dumbledore fala pro Newt aonde realmente o irmão dele tá e dá todas as ferramentas que ele precisa pra entrar na cadeia. Ele chega lá e vai ajudar o irmão dele. Só que acontece, ele encontra algumas criaturas pelo caminho. E aí é que começa a nossa cena mais engraçada do filme. Porque o Jacob, ele tem que imitar o andar das criaturas para que as criaturas não ataquem ele. Até que ele consiga soltar o Teseu. Só que eles têm uma luminária na mão. E se a luz apaga, tem um bicho maior. E aí o bichão vai lá, pega o prisioneiro, come e ele joga a carcaça. E aí aqueles bichinhos menores que o Newt tá imitando, come a carcaça. Pois é, gente. É meio bizarro, mas na hora a cena acabou ficando tão engraçada que não ficou nada bizarro. Quem já assistiu aí, coloca nos comentários pra mim o que achou. Se é bizarro ou é engraçado. Pra mim é engraçado. E aí eles, no meio dessa batalha aí, tentando se desvencilhar do bichão e imitando os bichinhos, eles criam a cena mais engraçada do filme, icônica, e acabam conseguindo fugir da cadeia. Beleza. E, gente, quem se lembra lá dos primeiros filmes de Animais Fantásticos da secretária do Newt? A senhorita Bunty, eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas ela tem um papel muito importante nesse filme, que como o Newt não desgruda da mala, nesse filme ele vai desgrudar da mala, porque a Bunty, ela pega a mala e leva pra um fabricante de malas, pra ele fazer bolsa, outras malas, vários modelos, exatamente igual ao do Newt. E tudo faz parte do plano do Dumbledore, vamos vendo. E aí, nesse meio tempo, quando tá tudo isso que eu contei pra vocês separadamente, tá acontecendo, o Dumbledore tá sendo seguido pelo Aurelius. A gente sabe que ele é Aurelius Dumbledore, né? O Credence, na verdade. E o que aconteceu? O Grindelwald instigou toda a raiva que o Aurelius tinha pelo seu abandono e tudo mais, dizendo que Dumbledore era pai dele, e fez com que a missão dele fosse o quê? Matar
Dumbledore, porque a gente sabe que Grindelwald e Dumbledore eles não podem se enfrentar, né, frente a frente. Então ele faz isso, instiga lá e o Credence vai atrás do Dumbledore pra poder matar ele. E eles têm uma batalha muito legal, adorei a batalha ali, de varinhas e tal. E Dumbledore, né, ele rende Credence porque Dumbledore, ele é poderoso, não tem jeito, né? O Credence e o Aurelius, ai gente, cada hora eu falo um nome, né, mas é a mesma pessoa. Então, o Dumbledore vai e na hora que o Dumbledore toca nele, ele vê a Fawkes passando. E o Aurelius, o Credence, até fala pra ele, ela não está aqui por você. E o Dumbledore fala pra ele, você é um Dumbledore, mas você não é meu filho. E o Dumbledore fica com a cinza na mão, que ele encostou o Credence e ele vê que tem cinzas na mão dele. O que acontece? A Fawkes, ela tá com uma impressão que ela tá começando a morrer. E na hora que o Dumbledore rela no Credence, no Aurelius, ele vê a mão dele cheia de cinzas e realmente o Credence ele está morrendo. E o Dumbledore ali, ele entendeu tudo que aconteceu e todo mundo volta pro castelo. O Credence vai lá de novo pro Grindelwald. E quando o pessoal volta pro castelo, todos se encontram ali novamente. O Dumbledore avisa que todos vão jantar no Cabeça de Javali, porque o irmão do Dumbledore aparece sim, o Aberforth Dumbledore, né? E todos estão jantando ali, o Aberforth com toda aquela simpatia dele, né, gente? Que a gente sabe que ele é extremamente simpático. E pra eu poder continuar essa parte, vamos voltar um pouquinho e falar do Grindelwald. Gente, Grindelwald, o novo ator, né, o Mads Mikkelsen, ele tá fazendo um Grindelwald mais sombrio, mais frio, extremamente psicopata, né. O do Johnny Depp era um pouco diferente, era mais caricato. Eu ainda não cheguei a uma conclusão qual que eu gostei mais, não. Vamos ver aí o próximo filme como é que vai ser. E aí, gente, quando o Credence e o Aurelius volta com a criatura Tilin e entrega pra ele, ele mata a criatura, porque essa criatura, ela é tão pura que ela reconhece as pessoas que têm coração puro e ela se curva pra essas pessoas. E antigamente no mundo bruxo, quando eles escolhiam o Mago Supremo, era através de uma criatura dessa que a escolha era feita. O Grindelwald jamais seria escolhido por uma criatura como essa, de coração tão puro. Então ele escolhe matar o Tilin. Só que a Queen vê tudo isso, só que o Grindelwald não sabe disso. E aí ele mata o Tilin e transforma o Tilin em um zumbi, para que o Tilin, sendo controlado por ele, se curve. E nesse meio tempo, quando ele conseguiu transformar o Tilin em zumbi, ele tem a visão de que o Tilin teve um irmão, né? A mãezinha deu cria a 2 nenezinhos, 2 bebês, Tilins. E aí ele pergunta pro Credence, cadê o outro bebê? E nisso o Credence já tinha feito aquela batalha com o Dumbledore que o Dumbledore venceu ele, que eu contei pra vocês. Aí o Grindelwald fica extremamente bravo, fala que ele já falhou com ele 2 vezes, né? Que o Aurelius já falhou com ele 2 vezes e que isso não pode acontecer novamente. Beleza, vocês sabendo disso tudo, a gente volta lá pro jantar com o nosso extremamente simpático Aurelius Dumbledore no Cabeça de Javali. Lá aparece o Tilin que o Newt salvou, né? E o Tilin ele fica andando pra lá e pra cá atrás do Jacob e, gente, eu juro que eu achei que ali o Tilin iria se curvar para o Jacob e eu acho que teria sido fantástico, porque o Jacob pra mim tem um coração enorme, o personagem, né? É um personagem muito icônico, né? É um personagem muito marcante pro filme de Animais Fantásticos e eu acho que seria válido o Tilin ter se curvado ali, sim. Tem um outro momento que o Tilin também poderia ter se curvado pro Jacob, que é um momento que o Isaac até falou. Eu vou citar esse momento um pouquinho mais à frente. E aí, gente, nesse jantar, o Dumbledore sai com o Aberforth e começa a contar que ele realmente sabia que o Aurelius, na verdade, gente, é filho do Aberforth, porque qual que é a história? O Newt acaba escutando essa parte e depois o Aberforth sai, o Newt entra na sala, que eles estavam numa sala reservada, e o Dumbledore conta pra ele que quando ele tava naquele problema lá com o Grindelwald, na juventude deles, o Aberforth, ele se envolveu com uma moça e engravidou ela, e a moça acabou sendo expulsa e a criança acabou se perdendo.
E eles não eram próximos, né, o Dumbledore e o Aberforth, então os dois não se ajudaram nesse momento. E o filho do Aberforth se perdeu e o filho dele é o Aurelius Dumbledore, o Credence. Só que ele tá morrendo. E o Dumbledore conta pro Aberforth tudo isso, fala que vai ajudar ele, daí ele conta toda essa história pro Newt. E aí ele tá na frente do quadro da Ariana. Gente, aí eu achei que faltou um pouquinho, porque ele conta exatamente como que aconteceu a morte da Ariana, né? Que a Ariana também era o Obscurial e ela também tava morrendo. Porque a gente sabe que o Aurelius, ele tem um poder oculto, né? Desde o primeiro filme é falado sobre isso, que é o Obscurial. E o Obscurial tá matando ele. A mesma coisa que aconteceu com a Ariana. E o Dumbledore, ele se culpou a vida inteira durante anos, porque ele não se sabe de quem que saiu o feitiço que matou ela. E o Dumbledore tava olhando pra frente do quadro e ele conta essa história pro Newt. Não tem nenhum flashback aí, eu achei que deveria ter. Porque ficou faltando, já ficou emocionante. Porque o Jude Law, ele tá fazendo um papel incrível de Dumbledore, gente. Pra mim, tirando o primeiro Dumbledore que chegou a falecer, infelizmente, ele... Nossa, ganha de lavada. Porque eu não gostei do último Dumbledore, realmente. Só que o Jude Law, ele tá fantástico como alvo Dumbledore. Olha. E ele conta a história de uma forma incrível. Dá pra emocionar a gente. Só que se tivesse uns flashes ali do que ele ia contando, ia ser muito mais emocionante. Mas infelizmente isso não aconteceu. E aí, o Newt até ele... Newt é o Newt, né, gente? Ele foi, consolou o Dumbledore ali com várias palavras bonitas. E aí a cena corta aí, fica por aí, todos vão embora. Olha só pra vocês verem. Aí eles já aparecem lá na Sala Precisa, gente. Esse filme tá cheio de coisas que vão fazer fãs de Harry Potter morrer. Porque tem música, tem o castelo, tem o pomo de ouro, tem a Sala Precisa. Gente, tá fantástico. Ai, meu Deus do céu, foi muito gostoso ver Hogwarts de novo. Ver o pomo de ouro, escutar aquela musiquinha. Ai, que delícia. E aí aparece a Sala Precisa, ela tem uma chave de portal enorme, muito da hora a chave de portal. E as malas que a Bunty fez estão lá. E o Dumbledore até fala pro Newt: e aí, Newt, você sabe qual que é a sua? Aí o Newt não, dele, que bom, senão ia ficar preocupado. E aí cada um deles pega a mala, o Jacob vai com o Dumbledore e eles entram na chave de portal e eles vão para um local onde vai ser o encerramento das eleições para o Mago Supremo. E lá todo mundo já sabe que o Newt tá com o bebezinho Tilin, né, que ficou vivo. Só que eles precisam pegar. Então a cidade tá repleta de seguidores de Grindelwald e a ideia do Dumbledore é usar as malas para desvencilhar cada um deles. E isso acontece realmente, só que eles conseguem pegar todas as malas, menos a mala que tá com o Newt. A Bunty não aparece até aí, mas aí aparece o Newt fugindo ali e ele não é pego. Aí nesse momento aparece, assim, eu não falei dele até agora porque ele não é muito citado nesse filme. O Yusuf, irmão da Letra Lestrange, que morre, né, no final do último filme, ele aparece, ele é um seguidor de Dumbledore, mas faz parte do Dumbledore ele ir pro lado do Grindelwald. E aí nesse final ele aparece ali, que ele iria lutar contra, na cabeça dos seguidores, né, do Grindelwald, porque eles acham que tá ali a favor, ele iria lutar contra o Teseu e a professora Lally. Mas aí nisso, gente, eles soltam um feitiço incrível, ele só abaixa a varinha assim, ó, paf, destrói todos os seguidores do Grindelwald. Paf, destrói todos os seguidores do Grindelwald. Legal! Bem louco! E aí eles passam por um portal e chega até o local mesmo da apuração do resultado, né, do Mago Supremo. E aí o que acontece? Lá, uma das seguidoras do Grindelwald pega a mala que tá com o Newt, derruba ele no chão, ele fica meio desacordado. Quando ele olha, ela já tá perto dos candidatos, né, o Grindelwald, a Vicência Santos e o outro candidato que eu não me recordo o nome. E aí quando ele chega, ele pega a maleta dela, a maleta se desfaz na mão dele. É uma magia, né, de destruição, eu creio. A maleta se desfaz. E aí o Newt fica olhando e eles levam o Tilin Zumbi até lá. E o Tilin Zumbi escolhe o Grindelwald como o grande Mago Supremo. Um pouquinho antes disso, a Queenie, nossa Queenie, gente, ela é extremamente arrependida de ter ido pro lado do Grindelwald, entendido que na verdade ele só queria usar ela e que realmente ele era uma pessoa muito ruim.
ela pega o Jacob e fala pra ele que ele tá correndo perigo, que ele tem que sair dali. Só que ele fala pra ela, o Dumbledore falou que o meu coração tá cheio, mas ele ainda tem espaço pra você. Ah, que bonitinho, gente, mas é uma... Coisa assim, tá? Não é exatamente assim que ele fala. Só que infelizmente os seguidores do Grindelwald pegam os dois. E nesse momento que o Grindelwald é escolhido pelo Tilim Zumbi, os dois estão lá já. Aí já tá todo mundo lá. Todo mundo lá que era da equipe do Dumbledore, mais o Jacob e a Queenie, e o Dumbledore com o Aberforth. Eles estão lá. Beleza. E aí, o que o marvado do Grindelwald faz? Vem, gente, ele pega e fala que os bruxos estão querendo se casar com trouxas e sujar o sangue bruxo. E aí ele pega o Jacob e fala que ele não pode permitir isso e lança, sim, gente. Ai, fica com uma raiva. Gente, que desespero no cinema. Ele lança a maldição Cruciatus no Jacob. E ele fica lá sofrendo, morrendo de dor e a Queen chorando. E quem é que desfaz o feitiço de uma forma extremamente fácil? Como se fosse, sai pra lá. Muito fácil, a gente só pega assim, ó, faz assim. É uma cena que a gente vê no trailer. Vicência Santos, personagem brasileira, ministra do Mistério Brasileiro. Ela salva o Jacob, sim. E aí o Grindelwald olha pra ela. E no final quem aparece? A Bunty, gente, com a maleta do Newt verdadeira. E lá dentro está o Tilim correto. E na hora que mostram, falando que na verdade o Tilim que era certo era aquele que já estava lá, o Tilim acaba morrendo realmente. E é uma cena muito triste, porque um pouquinho antes do Tilim morrer, o Tilim Zumbi, a Tilim verdadeira é uma fêmea, até onde eu entendi, as duas são fêmeas. Ela fica chamando, tentando falar com a irmã dela, só que o Newt fala pra ela, você não pode falar com ela aqui, ela não tá mais nesse mundo. Pelo menos aqui ela não vai mais te responder. Gente, é muito triste, essa cena é muito triste. E no final a Tilinzinho zumbi acaba realmente morrendo mesmo. E o Newt deixa, né, com que a Tilim verdadeira escolha o verdadeiro Mago Supremo. E aí, gente, ela começa a andar, ela passa por um lado, passa pelo outro, nem olha pro lado dos candidatos realmente. E vai pra quem? Ela se ajoelha, ela se curva pra quem? Gente, podia ter sido pro Jacob. Ai, como podia? Meu marido falou e depois eu fiquei pensando, de fato, podia. Só que ela se curvou pra quem? Ninguém mais, ninguém menos como o alvo Dumbledore. Sim, ele fica lá, não, por favor, você não pode fazer isso, tem outras pessoas dignas aqui também, eu agradeço. Ele se ajoelha pra ela e fala, eu agradeço, mas também há outras pessoas dignas aqui. E ela começa a procurar e a Vicência Santos tá ali no meio do povo. E ela se ajoelha pra Vicência. Gente, imagina a cara do Grindelwald. Ele fica com aquela cara, vou te matar, não acredito, seu cavalinho. Porque ela parece um cavalinho pequenininho, sabe, um potrinho. Aí ele se ajoelha, a Vicência Santos se ajoelha também, agradecimento e tudo mais. E aí nesse meio tempo, o que acontece? O Aurelius, o Credence, ele aparece e fala e debate com o Grindelwald no meio de tudo isso acontecendo. Só que o que o Grindelwald faz? Ele safado. Ele pega e joga a maldição Avada Kedavra no Credence. Só que e aí quem defende ele? O Aberforth e o Dumbledore. E nesse momento, gente, o pacto de sangue dos dois é quebrado. Por quê? Porque a explicação que eu encontrei ali é porque assim, Grindelwald estava querendo ferir e Dumbledore estava querendo proteger. Então esse ato na junção ali fez com que o pacto de sangue fosse quebrado e uma redoma é criada em volta apenas do Dumbledore e do Grindelwald e ali eles duelam. Só que, gente, que duelo magnífico, eu adorei aquele duelo. Se o duelo final for, se for pelo menos uma palhinha do duelo final, tá muito bom. E aí, gente, eu acho que assim, aquele duelo aconteceu ali pra eles realmente verem que pronto, agora a gente pode lutar. Agora a gente consegue lutar um contra o outro. E no final acaba com os dois, um na mão do peito do outro, assim, e as batidas do coração, assim, pra gente ouvir. Gente, que coisa mais chocante. E aí no final o Dumbledore vira de costas pro Grindelwald, porque não é o momento da batalha deles ali. A batalha deles acontece alguns anos depois. E aí o Grindelwald ainda fala pro Dumbledore, quem é que vai te amar agora? Ai, que dó, gente. Fiquei com dó do Dumbledore.
Aí eles voltam e aparentemente as pessoas em volta não viram esse duelo. Eles estavam em volta de uma redoma, né? O que eu penso ali que pode ter sido isso? Por que a redoma foi criada? Porque quando lá na juventude deles, eles duelaram e nesse duelo da juventude incluía o Aberforth, a Ariana foi atingida, né? Então eu creio que eles né, sem consciência, criaram essa redoma, ou aconteceu apenas na cabeça deles, para que ninguém fosse atingido. Eu acho que é isso que aconteceu, né? Uma explicação aí que eu tirei. Enfim, aí volta para todo aquele momento de festa, só que daí agora eles têm que pegar o Grindelwald, né? O Grindelwald fala que nunca quis lutar contra eles e cria uma redoma em volta deles, sabe igual aquela proteção que tem em Hogwarts no último filme, que vai se desfazendo quando o Voldemort joga o feitiço? Então, é a mesma coisa que acontece. Só que vários bruxos lançam o feitiço contra o Grindelwald e a proteção se desfaz. E aí Grindelwald, eles estão no precipício, é um lugar bem alto, bem bonito, e o Grindelwald pula e aparata, né, gente? E aí todo mundo fica ali, sabe que vão ter que ir atrás deles depois. E é engraçado que o Jacob chega pro Dumbledore e ainda fala, pega a varinha assim e fala, eu posso ficar com isso? Daí o Dumbledore fala e pede desculpa, porque ele não imaginava que o Grindelwald fosse lançar a maldição Cruciatus no Jacob. E o Jacob fala pra ele, não, Dumbledore, tá tudo bem, a Queen tá aqui, então tá tudo bem. Ele tava precisando da Queen, ele tava sentindo falta dela, né, gente? Poxa, que dó. Esses dois têm que ficar juntos. E aí, no finalzinho, tá o Newt olhando pro penhasco, da onde o Grindelwald pulou, o Dumbledore chega do lado dele, e logo atrás chega o Teseu e fala pra ele, você vai atrás dele, né, Dumbledore? O Dumbledore promete pro Teseu que vai, e o Newt tava do lado vendo essa promessa. E aí, já aparece a cena, todos eles lá na padaria do Jacob, e sim, gente, eles estão se casando no final. Aparece um momento ali muito fofinho. Deixa eu fazer um paralelo aí rapidinho. No comecinho de todo o plano, onde é o Newt que explica pra todo mundo a missão de cada um deles, eles perguntam da Tina, se eu não me engano é o Jacob que pergunta, e o Newt fala que ela foi promovida, que ela tá com muito trabalho lá no ministério e não vai poder estar com eles nesse momento. E aí, voltando lá pro final, pro nosso casamento, do casal top, que acontece? A Tina parece, né, a irmã dela que tá casando, afinal de contas. E ela é uma das madrinhas. E o Newt, aparentemente, ele vai ler alguma coisa nesse casamento e ele sai pra fora da padaria pra poder falar, pra poder treinar um pouquinho lá. E ele encontra a Tina, tem um momento muito pequeno deles ali, que eu acho que a Tina era pra ser mais usada nesse filme e ela não foi. E aí aparece o Teseu com a Lali puxa a Tina pra dentro da padaria e o Teseu vai junto. O Jacob vai falar com o Dumbledore, fala pro Dumbledore que teria feito de novo se precisasse. E o Dumbledore agradece a ele e ele volta pra dentro da padaria. E, gente, no finalzinho o Dumbledore vai embora sozinho, como se ele fosse o mais solitário de todos os bruxos. Gente, nesse final eu achei muito triste o Dumbledore sozinho. Ele podia ter entrado na padaria do Jacob e ficado junto com os amigos, mas ele ficou sozinho e subiu uma música triste e acabou o filme. Mas e você? O que você aí achou do filme? Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore se sustenta ou não? Ainda tem filme? Aliás, ainda tem história para mais 2 filmes ou não? O que a gente sabe aí é que nesse filme fechou o arco de 2 personagens, né, importantes, na verdade de 3, que foi do Aurelius Dumbledore, né, do Credence, que no final a gente viu que realmente ele tá bem debilitado e ele vai acabar falecendo alguns dias depois daquele final. E a Queen e o Jacob, não que eu não queira, mas que eles apareçam no filme, porque eu quero, adoro eles, mas eles se casaram, né? Então o drama deles ali finalizou realmente. Agora a gente tem a história da Tina, que ela deve reaparecer pra terminar o arco dela com o Newt. E temos a grande batalha de Dumbledore com Grindelwald. E, gente, tem uma personagem que ficou faltando nesse filme, que eu quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim, se vocês sabem quem é essa personagem. Ficou faltando aí uma personagem que não foi nem citada nesse filme, foi muito polêmico a participação dela em Animais Fantásticos e os Segredos de Grindelwald. Então, se você sabe qual é, deixe nos comentários pra mim, que eu vou ver todos os comentários e eu trago um vídeo pra vocês
contando quem que é essa personagem que tava faltando, gente, que eu fui sentir falta. Durante o filme, realmente, a gente não sente falta dela. Depois que eu fui parar pra analisar o filme, pra montar o vídeo aqui pra vocês, que eu percebi, epa, peraí, tá faltando fulano de tal. Então deixa nos comentários pra eu saber se vocês aí estão atentos pra saber realmente quem é que estava faltando em Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Gente, conta pra mim. Vocês gostaram do filme? Porque os filmes anteriores, o primeiro filme ok, um filme de introdução, o segundo filme ficou confuso para muitas pessoas e esse filme foi um filme do meio, né? Vamos dizer assim. O projeto são para 5 filmes. O que é que vocês acharam de Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore? Também quero saber, hein? Então, gente, esse foi o review do filme. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa aquele like chique e eu fico por aqui. Um beijão e tchau!